essa ideia de Red Pill, de a gente falar, né, que essa verdade que normalmente desagrada tanto esses haters, né? Que você mostrou, como essa moça aí. Sim. Você tava mostrando e eu tava lembrando disso. Moça. Vai mais ou menos, é muito bem explicado isso na história. Dá uma olhada. Pensa junto comigo, Tiagão. Qual que é a explicação que eu tenho desse movimento Red Pill, esse movimento de realidade versus ilusão? Que lá no passado, na nossa criação, não que eu tô querendo filosofar aqui, mas é um negócio que a gente tem que... também, mano. É, porque a criação nossa é o que vai determinar o nosso comportamento no futuro e não as estrelas e o meu signo. Eu acredito muito mais nisso. No que, como você foi criado, para eu poder definir uma linha de estratégia sua de comportamento, você foi um filho único, você foi criado com a avó, você trabalhou, você sofreu, ou você foi mimado. E isso vai determinar um padrão de comportamento, não as estrelas e o dia que você nasceu. Então, se a gente se preocupasse mais na história, na criação e nessa parte espiritual, nessas partes de comportamento da história, a gente vai ver, porque a gente todos nós somos reflexos daquilo que as pessoas foram lá no passado, né? Nós viemos numa linha de comportamento, né? De um pegou o gancho do outro, dos seus pais, dos seus avós, e foi assim. Então lá na nossa criação, o que houve? Se você vê bem, o que mudou lá depois da desobediência foi a situação e não as pessoas. A humanidade, ela é a mesma desde a criação. O que mudou foi o cenário que nós vivíamos. Antigamente, a gente vivia num cenário perfeito, né? Segundo a Bíblia, para quem acredita nisso, né? E qualquer mundo espiritual, e qualquer pessoa que tem uma espiritualidade nos identifica como alguém criado, né, e não uma evolução. E a pessoa que acredita em evolução, se você acredita que nós viemos do macaco, do jabuti, do javali, do extraterrestre, fica aqui no podcast também, que vai ter assunto para você também meditar. Não interessa de onde nós viemos. No entanto, ali, o manual da nossa vida, que é a Bíblia, ela fala que na criação nós vivíamos num cenário perfeito e que depois da desobediência foi criado um novo cenário, uma nova situação, só que o ser humano, ele continuou sendo o mesmo. Deus não destruiu, matou todo mundo e criou. Ele falou assim, vou criar agora você para viver nesse novo ambiente. E o que nós tínhamos nesse ambiente antigo que foi mudado? Nós tínhamos a ideia de perfeição, nós tínhamos a ideia de liberdade, de independência, nós tínhamos essa ideia. E que isso se perdeu com o novo cenário depois da desobediência. E onde que prova isso? Se você for ver lá, depois fica aqui que vocês vão ver onde eu vou chegar. Não vai demorar muito. Se você for ver depois da desobediência, quando o homem pecou e a mulher pecou, foi dado algumas coisas novas que eles teriam que fazer, coisas que eles não tinham anteriormente. Para o homem, Deus falou uma coisa, para a serpente outra coisa, e para a mulher, depois você pesquisa lá e vê o que ele falou para o homem, o que ele falou para o inimigo e o que ele falou para a mulher. Quais foram os principais cenários que ele mudou? Para o homem, ele disse assim: agora você vai ter que trabalhar para comer, você vai ter que suar, não vai ser nada fácil. Isso indica que anteriormente ele não trabalhava a ponto de se sacrificar tanto para ter tudo. O da mulher, deixa eu ver se eu vou estar errado, velho. Tem aquele negócio lá que ela vai sentir a dor do parto, é isso ou não? Isso, então justamente. Aí, ó, você espiritualizada também, pau no cu. E aí olha pra você ver como que é interessante. Olha a Bíblia, moça. É um cenário que mudou. Então isso indica o quê? Ele fala duas coisas, que ela teria dor no parto. Perfeito. E que ela ia ser submissa ao homem e o homem ia dominar ela. Então, se essa situação passou a ser assim depois da desobediência, antes disso não era assim. Então, ela não era submissa ao homem, ela não tinha tanta dor de parto e ela não era tão dependente do homem. Então, ela já tinha essa liberdade. O homem e a mulher lá, no começo da criação, na formação, no seu natural, já era um sistema de independência, embora juntos. Entende? Cada um com a sua liberdade, cada um fazendo o que gostaria de fazer, mas com objetivos em comum. Depois disso, se perdeu. Só que a gente continua com a ideia, a mulher continua com essa ideia de independência e essa ideia de não ser submissa. Então, você coloca, são pessoas que naturalmente não são assim, vivendo num ambiente modificado. É como se você pegasse um peixe, tirasse do oceano e colocasse ele no aquário. Numa água doce, né? Num aquário, mesmo que seja água salgada, só num ambiente um pouco diferente, como o cenário lá da perfeição com esse cenário novo que a gente vive. São muito semelhantes um com o outro, embora com modificações. O peixe, ele vai tentar, pro resto da vida, transformar o aquário no oceano.
Porque ele foi feito para nadar no oceano, irmão. Tá, boa. Você tá entendendo? Boa. Ele foi feito, só que ele nunca vai conseguir transformar o oceano, o aquário num oceano. Então ele vai mas ele vai tentar. E ele vai se incomodar com o novo sistema, o lugar que ele está. Por que eu quero falar isso? A mulher independente, o que ela faz? Ela tá buscando o natural dela. Não é um comportamento que a gente deve bater, entendeu? As mulheres fazem isso naturalmente. Muitas delas vestem a camisa de um modo e acabam exagerando e fazem isso por conveniência. No entanto, o natural dela querer ter essa liberdade, isso é lá da criação. Só que o cenário mudou. O cenário mudou por conta da ocasião e não funciona mais, irmão. Não funciona mais. Esse espírito de independência foi perdido no paraíso. É a mesma coisa você querer viver eternamente. Não dá, foi perdido. Já era. Eu tenho a ideia de eternidade no coração, quero viver eternamente, quero, mas foi perdido com a desobediência. Essa ideia de independência e de você ser desvinculada em qualquer homem e ser um homem praticamente, não funciona. Perfeito, boa. Não funciona, porque nós estamos vivendo num cenário totalmente diferente. Por que eu entrei nesse gancho? Porque essa ideia de independência é muito forte e é isso que vem destruindo os relacionamentos e isso que vem também afastando os sexos, em vez de aproximar. Nós deveríamos criar dispositivos e sistema que aproximasse mais o homem da mulher. Mas não, tudo que está sendo criado, a própria internet, ela é boa de um lado, mas o efeito colateral dela é justamente dividir, irmão. Nada divide mais do que a internet. Se você não tiver um método para lidar com essa ferramenta, não vai ter mais logo não vai ter mais relacionamento. E o que tem vai se dissolver. As pessoas não sabem lidar com o mundo digital. Perfeito, Ninguém tá preparado pra tanta pancada, Thiago. Não, ninguém. Concordo. O direct lá pegando fogo, rapaz, a mina não pode postar. Com relacionar, casada, namorando ou solteira, não interessa. Postou uma foto, vai chover oportunidade no direct. Como você vai lidar com isso? Quem tá preparado a lidar com isso? O mundo digital é muito novo, irmão. Se você pega relacionamento antigamente durava 20, 30 anos. Não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Eu sempre bati nessa tecla, cara, né? É. Lembra? Eu acho que tem um corte bom no Redcast que eu falo exatamente sobre isso. Eu falei, cara, década de 70 não tinha telefonia. Tinha um telefone, mas não tinha opção, né, cara? As opções não tinha opção, mano. Você tinha que também sair, trombar tua mulher num clube, em algum lugar, tete a tete, por aí vai. Você quer falar alguma coisa, né? Não, tem até uma pergunta aí que acho que encaixa nesse contexto.